Você é a favor ou contra a revogação da lei de alienação parental? Essa votação aconteceu essa semana na CCJ da Câmara dos Deputados. Nem todo mundo sabe o que é a lei de alienação parental, mas todo mundo de alguma forma conheceu, ou passando por essa experiência, ou vendo outras pessoas conviverem com essa situação, né? A gente já sabe há muito tempo que os casamentos no Brasil e no mundo não são mais eternos, né? A gente pode se casar, pode descasar, né? E nesse meio você ter filhos. Às vezes, para ter filho não precisa nem casar, né? O que acontece? Você tem um relacionamento, né? E o filho vem. Houve uma votação na CCJ da Câmara em que se decidiram pela revogação da lei de alienação parental. Essa lei foi feita 12 anos atrás para ajudar a proteger as crianças vamos colocar assim, do mau comportamento dos seus próprios pais. Quando uma relação termina, eles estão distanciados, né? Você vai ter que criar os seus filhos não como essa visão mais tradicional que a gente tem da família. Pai e mãe juntos, casados na mesma casa, com os filhos, com o cachorro, gato, galinha, periquito. E o que é que se percebia muito, né, com esse fato do fim dos relacionamentos? Em muitos momentos, as crianças eram utilizadas como instrumento de jogo e a gente pode chamar até de vingança do responsável, quem ficava com a guarda das crianças mais constante, contra o parceiro ou a parceira que não estava mais ali, que botou fim ao relacionamento, né? Foi morar em outro lugar, ter outra coisa. Então as crianças eram utilizadas como elas sofriam manipulação mesmo. Isso acontece até hoje, né? O pai ou a mãe, ela usam a criança para ferir o outro, né? E quem sofre com isso é a criança, né? Ela é manipulada, né? Psicologicamente, afetivamente, emocionalmente, né? O pai ou a mãe começa a fazer ações, falas de desapreço ao outro, partente ao outro responsável pela criança, né? E assim vai tentando cada vez mais afastar ela do convívio. Então essa criança acaba perdendo o convívio com o outro responsável, começa a perder convívio com a família do responsável, ela vai ficando isolada. Por isso que o nome da lei é alienação parental. E a Câmara votou para acabar com essa lei. Por quê? Porque eles começaram a entender, especialistas da área e parte dos deputados que votaram, que essa lei estava sendo usada como violência processual. A gente sabe que existe pai e mãe ruins, maus pais, mal com L e mal com O, tá? E esses pais, né? E pais que eu estou falando aqui não é só o pai homem, são os dois, né? Eles, vários deles, quando entravam numa ação judicial, usavam a alienação parental para tentar dirimir ou tirar foco dos maus tratos que tinham feito com os filhos, com o parceiro, com a parceira, né? Pessoas ruins, vamos colocar isso, são pessoas ruins que continuam sendo ruins, né? Mais o que a gente conhece, a gente fica assim, pai que violenta a mãe,
pai que violentou isso. Você pode pegar todas as formas de violência, tá? Os filhos, né? E essas pessoas começaram a usar essa lei, como começou a ficar mais conhecida, para tentar desviar um pouco o foco. Jogava a culpa para o outro responsável que estava com a guarda. Então, pegando o caso de um pai violento que batia na mãe, né, não chegou a praticar o feminicídio, mas tinha esse trauma, e aí, geralmente quando isso acontece, as crianças também veem e percebem. Ele argumentava que a mãe estava afastando ele dos filhos, né? E isso era alienação parental. Nesse caso, não tem o que discutir. Ele estava sendo afastado dos filhos pela mãe, pela família, pela justiça, porque ele não é um bom pai, não é um bom marido, não é um bom parceiro. Só que a gente tem um grande problema na sociedade, né? A gente é muito ressentido. E nem todo mundo leva de boa quando uma relação termina. Então, muitos pais e mães começavam a fazer essas ações para afastar o outro, para ficar com o filho, só com ele ou com ela. Isso não é saudável para a criança. Se o pai ou a mãe tem real amor pelo filho, pela criança, né, pelas filhas, seja lá quem for, se ele ou ela quer ser presente na vida dessa criança que está sendo formada, se ele não quer abrir mão do papel de pai ou mãe que tem, mas o outro faz todo um esforço para romper esse vínculo, a lei de alienação funcionava para preservar a criança, né? Filho, filha não tem dono. Só que alguns especialistas começaram a achar que o uso dessa lei estava sendo ruim ou equivocado. Ao invés de melhorar a lei, de qualificar o judiciário, juízes, promotores, técnicos do judiciário, né, que trabalham na vara de família, para fazer que essa lei fosse aplicada da forma correta, que é de proteger crianças e adolescentes, é para isso que ela foi criada e para isso que ela existe, acharam melhor revogar ela. Acaba com a lei. Então, um direito que a criança tem, né, que é conviver com a família, é ter o melhor ambiente possível, já que fizeram mau uso dela, vamos acabar com o direito da criança. Não é um direito para o pai ou para a mãe, é um direito para a criança. Para a criança. Pai, mãe, que é adulto, tem que ser responsável o suficiente para saber que a coisa mais importante para eles é a criança. Mas os nossos deputados acharam que a criança não é o mais importante, né? O ser mais frágil e vulnerável não é o mais importante. Já que a lei está tendo mau uso, vamos tirar. Ia ser mais ou menos como se a gente pegasse vamos pegar uma coisa de casa, faca. Você usa a faca para cortar pão, você usa para cortar carne, legume, né? Para preparar seus alimentos. Mas a faca que você tem em casa pode ser usada como uma arma. Pode fazer mal para outras pessoas, né? Então, se algumas pessoas começarem a usar a faca do modo que não é benéfico, vão banir as facas. Porque existe um perigo ali intrínseco, né? Aí como é que a gente vai cortar o pão? Como é que a gente vai se alimentar? Como é que a gente vai preparar os alimentos para a gente viver? Se a faca é ruim, por essência. O que os deputados fizeram não foi colocar
Eles nem pensaram em melhorar a lei, fazer uso. Eles vão acabar. E quem perde com isso são as crianças. Se você tiver um bom pai, uma boa mãe, né, ou outro responsável que quer dedicar tempo, vida, consciência, quer ajudar na formação dessa criança para depois ela crescer e virar um bom adulto, e se a pessoa que ficou com o controle dessa outra criança não quiser, agora ela só vai fazer, né, vai se esforçar para afastar o outro. E a criança que se vire só com metade do carinho, do afeto, do respeito, né, do aprendizado que ela tiver. Essa postura dos deputados foi uma coisa abominável, horrível, né? Porque eles não pararam um minuto para pensar em quem é mais importante, né? Jogaram para a plateia.